Então, gente, eu estou aqui nesse momento com o Matheus Pup, que é sócio da área de TMT, Privacidade e Proteção de Dados do Maneira Advogado, né? Ele é membro do GT de Compliance, professor convidado de pós-graduação de Novas Tecnologias Compliance da USP. Doutor Matheus, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela atenção e seja, enfim, bem-vindo aqui ao Meio Dia em Brasília. Eu que agradeço pelo convite. Matheus, não o nosso Matheus, né? O nosso Matheus está de férias, nosso Matheus, que é o nosso produtor sênior, está de férias. Ô, doutor Matheus, é difícil você fazer uma regulação de redes sociais? Como é que você poderia fazer uma regulação via projeto de lei? Porque a Janja reclamou que virou uma terra sem lei. De fato, há essa crítica em relação às redes sociais, que pela falta de regulação ela auto se regula. Mas, como existem tantos interesses por trás, eu também imagino que seja extremamente difícil você regular as redes sociais da forma como o governo quer. Eu estou errado no meu raciocínio ou o cenário é mais ou menos por aí? Não, você está correto no raciocínio. Assim, de fato, regular redes sociais é algo extremamente complexo, porque, querendo ou não, a rede social ela deu voz para a população, né? E qualquer forma de você reduzir essa voz, né, é complexa. De toda forma, mas também a gente não pode esquecer que existe, de fato, alguns abusos, né? E a gente pode e deve, né, coibir de uma certa maneira. Porque, por exemplo, hoje em dia, de fato, o algoritmo, ele é burro, digamos assim, né? Ele identifica certos termos, mas o algoritmo beneficiando ou prejudicando alguém, ele é identificado como um movimento, como um interesse de toda forma, o que está sendo alterado por meio da inteligência artificial, né? O algoritmo vai, ao longo da evolução da tecnologia, ficando mais inteligente e mais preciso nisso. Mas quando a gente fala em regulação em si das redes sociais, né, a gente tem que sempre tomar um cuidado absurdo para não ultrapassar a barreira. De fato, uma autorregulação acontece hoje, mas a gente necessita de uma autorregulação regulada, né? Com certas obrigações para um atendimento rápido ao consumidor, para tomarem de fato providências quando tiver algum abuso, nesse sentido, né? Acho que vai menos por regulação e mais por informação, né? Também. Porque esse é o problema, né? Porque quando eu fico imaginando o seguinte, quando você fala de regulação de rede social, aí entra outros assuntos que são de outras áreas específicas. Por exemplo, o PT vive falando sobre regulação da atividade jornalística, criação de conselho, etc, etc. Só que aí entra uma outra discussão, que é como é que você vai fiscalizar esse processo? Vai ser o próprio partido? Vai ser o governo federal? Vai ter imposição de multa? Vai se retirar esse conteúdo do ar? Quem é que vai definir o que é notícia falsa e o que não é notícia falsa? Qual é a diferença? Qual é o limite entre uma notícia que tem um viés, né, A ou B, de direita, de esquerda, de centro, e necessariamente uma notícia falsa? Porque a gente está falando também de uma análise de discurso, né? Eu fico imaginando essa dificuldade que até o próprio PL das fake news estabelece em dizer aquela informação ela é 100% enganosa, ela é 100% equivocada. Que, de novo, existe uma diferença, lógico, que é uma dificuldade que nem em grandes países como Estados Unidos ou, por exemplo, França, Inglaterra, até agora, as potências mundiais até agora não acharam um modelo de lidar com isso. Acho que talvez seja também muita pretensão do governo brasileiro querer aqui, nos nossos trópicos, imaginar que a gente vai conseguir achar uma fórmula para resolver esse problema. Não, concordo plenamente. A questão da fake news, até mesmo definir o que é fake news, né, é uma tarefa hercúlea, porque a gente fala num contexto, o que é fake news hoje pode não ser depois, né, pode haver uma mudança de contexto, pode haver uma mudança de cenário, novas descobertas científicas, né, vamos botar, na época, antes falava-se a Terra era o centro do universo, né, isso, falar o contrário, seria fake news na época. Hoje já sabe-se com novas informações que não. Então, assim, varia também esse conceito conforme o tempo, conforme novas descobertas e também, né, de fato, o que torna a interpretação disso extremamente complicada. E para regular, a gente precisa ter definições bem claras, né? O que eu vou proibir ali, né? Ela tem que estar bem parametrizada. De fato, você consegue alguns
algumas técnicas, né, de regulação, de forma para coibir que seja disseminada uma informação nitidamente falsa, né, uma tentativa de manipulação para determinado contexto, seja X ou Y, né, mas o conteúdo em si é muito fúngio, né, é muito difícil essa definição. Super delicada. Gente, desculpa que eu tive que ir ao mesmo tempo na entrevista escutando aqui, eu também estou respondendo fonte, porque afinal de contas a notícia não para. Doutor, só para a gente fechar essa nossa rápida intervenção. Mesmo que o governo tente, eu sou que é especialista em direito digital, há alguma forma de você regular as redes? Há alguma alternativa via projeto de lei? Qual seria o caminho, se é que existe algum caminho para um procedimento nesse sentido? Olha, eu vejo que existe sim um caminho, tá? Não é um caminho fácil, obviamente, nem um caminho tradicional de outras leis, né? Ele segue um processo, né, apesar de ser diferente, muito similar ao do da proteção de dados, que é a autorregulação regulada, de forma que você consegue gerar certas obrigações para as empresas, que ela cumpra determinadas obrigações de conformidade interna, né? Por exemplo, deixar um canal aberto para usuários com uma ação rápida por parte das redes sociais, para que ele tire determinado conteúdo, se de fato foi verificado que era um conteúdo prejudicial. Né? Ou também, por exemplo, que tenha uma atualização constante técnica, né? Que tenha uma segurança da informação para evitar vazamento de dados, que tenha uma atualização constante para que os algoritmos se tornem mais inteligentes por meio de inteligência artificial, para poder, de fato, pegar conteúdos que estão agredindo alguém em específico, né? Seja quem for, de que lado que esteja, né? Ou mesmo, né, criando de fato sanções para caso elas descumpram essas obrigações de conformidade interna, né? Isso é uma forma da gente restringir um pouco, mas também sem cercear, né, as redes sociais, que de fato é uma plataforma ampla que dá voz para a sociedade, dá voz para a população, né? Obviamente também a gente tem um outro lado, que os canais jornalísticos, eles de fato estão entrando mais firmes nas redes sociais, e aí você tem o fact-check, né, uma qualidade editorial, e aí você consegue direcionar ali o que é de fato uma notícia, o que são opiniões, né, dentro desse contexto de rede social. Ô, doutor Matheus, só para a gente fechar aqui, o Luciano Vieira faz uma observação, dizendo que não é um tema complexo, mas acho que é um ponto importante. Complexos são os interesses envolvidos. Basta inserir o documento oficial do cidadão como item obrigatório para cadastro. Isso resolve? Ou é pouco? Não é o suficiente, né? Obviamente, isso já vem sendo testado em algumas redes sociais, inclusive para verificação de perfil, né? A Meta tem isso no próprio Instagram, né? Mas não é o suficiente, porque você pode usar identidades falsas, você pode criar perfis, né, fictícios, você pode, de fato, né, ter N situações ali. A gente sabe que hoje em dia o roubo de informação não é tão difícil. O que você precisa é, de fato, ter esse suporte das redes sociais no caso dos problemas, né? Eu concordo, em partes, que a identificação da pessoa é necessária, né? Até para você ter um rastreio de onde veio a informação e depois uma possível sanção individual, que a rede social pode buscar, né, seus próprios direitos, digamos assim, no caso de alguém utilizá-la para fins indevidos. Mas isso aí é só a pontinha do iceberg. A gente tem N outras situações que devem ser endereçadas também numa regulação. E só para a gente fechar, doutor, segure um pouco na linha, por gentileza, só para a gente Claro. acompanhar junto, a primeira-dama falando que vai processar, né, a plataforma X. Freitas, solta aí, por gentileza, o vídeo da primeira-dama. Eu não sei nem aonde processá-los. Se eu processo Sim. no Brasil, se eu processo nos Estados Unidos, porque processá-los eu vou. Sim. De alguma forma, a gente fez uma pesquisa, os meninos fizeram uma pesquisa, tem muitas pessoas públicas que têm as suas contas invadidas e o primeiro-ministro da Austrália, então, Sim. sabe? Então a gente tem que, de alguma forma, responsabilizar essas plataformas e regulá-las, né? O problema não é só do Brasil, o problema é global. Parece um caminho, mas ao mesmo tempo eu fico aqui, de novo, vou dar uma de advogado do diabo, né? Embora eu não goste muito dessa expressão. Nessa história, como é que vai ser a responsabilização civil? Pode ter uma responsabilização civil, criminal
da plataforma, e se a plataforma, por exemplo, conseguir provar que a primeira-dama foi alvo de um hacker porque ela descuidou da senha, não utilizou a autenticação em 2 fatores. Eu fico imaginando que também tem esse detalhe, né? Porque também a primeira-dama pode ter, sei lá, eu estou chutando aqui, gente, mas eu só estou fazendo aqui para a gente ter o universo, né, um pouco, a gente ampliar um pouco o nosso universo de pensamento. Porque imagina, se a primeira-dama, por exemplo, coloca uma senha Jan 1, 2, 3, 4, aí eu fico imaginando até que ponto que a plataforma tem responsabilidade sobre esse mau uso da sua própria plataforma. Isso também não pode ser questionado em uma eventual ação judicial, doutor? Pode, de fato. Responsabilização vai depender muito de N fatores, né? Tem que ser provado uma, de fato, omissão da rede social e também, né, uma falta de cuidado técnico ali para proteção por parte da rede social. Fato é que muitos desses ataques hackers, eles vêm de engenharia social, né? Te ilude a pegar sua senha, e isso é algo que foge do controle da própria plataforma, né? É alguém te enganando para conseguir suas próprias informações. E claro também, né, se houver e for provado que houve algum descuido com relação à proteção das senhas, né, uma abertura ampla ou mesmo uma senha de fácil acesso que viole os termos de uso, porque os termos de uso das redes sociais são quase que um contrato, né? Alguns termos são abusivos, de fato, mas muitos desses termos são, de fato, aplicáveis. Então, tem que fazer uma análise mais completa, né, para não ter nenhum tipo de equívoco, porque a rede social ela pode ser responsabilizada se houver, de fato, uma omissão dela ou uma falta de cuidado técnico.